Fala, família Barrados! Está no ar o BFC News, o seu novo resumo semanal de notícias do mundo do futebol. Editor, roda a vinheta! Começamos pela Liga Europa. Durante a semana passada, 3 grandes clubes se classificaram para a fase de grupos da competição. São eles, Tottenham, Milan e PSV. O Tottenham meteu 7-2 no Maccabi Haifa. O Milan sofreu para passar pelo Rio Ave, mas passou nos pênaltis, vencendo por 9-8 nos pênaltis. No tempo regulamentar, o jogo acabou empatado em 2-2, mas nos pênaltis o Milan levou. E o PSV venceu o Rosenborg por 2-0 e também garantiu vaga na fase de grupos da Liga Europa. 2 times grandes decepcionaram. Foram o Sporting, que perdeu de 4-1 para o Lask, um time que eu nunca tinha ouvido falar, mas lascou bonito o time do Sporting, e o Galatasaray, que perdeu para o Rangers por 2-1. Os dois estão fora da competição. Sporting e Galatasaray, 2 times tradicionais, deram adeus à Liga Europa ainda na fase de mata-mata. Partindo agora para a Espanha, na quarta-feira, dia 30, o moleque Vinícius Júnior garantiu a vitória do Real Madrid, marcando o gol da vitória diante o Real Valladolid. 1-0 terminou essa partida com um gol do Vinícius Júnior. E eu não sei por que tanta gente tem tanta implicância com ele aqui no Brasil. Parece ser um moleque do bem e bastante humilde. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião. Voamos agora para a Inglaterra e destacamos o time do Everton. Tá dando de 4 toda hora. Melhor não. Tá ganhando toda hora. Meteu 4-1 no West Ham no meio da semana passada na Copa da Liga Inglesa, com um gol do brasileiro Richarlison e assistência do James Rodrigues. E na Premier League meteu 4-2 no Brighton, com 2 gols do James Rodrigues, que tá voltando à velha forma, tá jogando bem lá pelo Everton. O Everton chegou a 4 jogos sem perder no campeonato inglês, tá invicto na competição e tá jogando demais o time do Ancelotti. Agora partimos para Portugal. No campeonato português, o Marítimo surpreendeu o Porto e venceu por 3-2, jogando na casa dos Dragões. O brasileiro Rodrigo Pinho foi responsável por 2 desses gols do Marítimo. E o Alex Telles teve a chance de empatar esse jogo lá no finalzinho da partida, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti. Na França, o brasileiro Lucas Paquetá foi apresentado pelo Lyon. A contratação custou nada menos do que 20 milhões de euros, mais ou menos 131 milhões de reais. O contrato é válido até 2025 e o Flamengo tem direito a 5,3 milhões pelo mecanismo de solidariedade. E falando de Flamengo, chegou a hora de dar as notícias do Brasil. No domingo, dia 27, o Flamengo empatou contra o Palmeiras. O time de moleques do Flamengo, praticamente um time completo de sub-20, garantiu o empate para o rubro-negro. Muitos davam a derrota como certa para o time da Gávea, mas os moleques surpreenderam e fizeram um grande jogo. Destaque para o goleiro Neneca, que, além de grandes defesas, contou uma grande história no final da partida. Ele perdeu o pai alguns meses atrás, falecido, e o pai, infelizmente, não pôde acompanhar a sua estreia no futebol profissional, não pôde ver a estreia do filho pelo Flamengo, mas com certeza está muito feliz onde estiver. O filho mandou bem demais.
E na Libertadores, o Mengão meteu 4-0 no Del Valle e se classificou para as oitavas de final. E teve gol do contestado Lincoln. A torcida do Flamengo pega demais no pé do moleque. Outro clube brasileiro que jogou na Libertadores foi o Palmeiras. Meteu 5-0 no Bolívar e teve até gol do Rony. Desencantou o Rony. E no final de semana, meteram 2-1 para cima do Ceará pelo Campeonato Brasileiro, pela 13ª rodada, chegando a uma invencibilidade de 20 jogos, uma série histórica para o time do Palmeiras. É a segunda maior série invicta do time no século XXI. Essa série de invencibilidade só é menor do que a conquistada de 2011 a 2012, sob o comando do Felipão. Na época foram 21 jogos sem perder. O Lucha está a 20, bem próximo de quebrar essa marca, comandando o Palmeiras. Voltando a falar de um clube carioca, o Fluminense meteu 4-0 no Coxa pelo Campeonato Brasileiro, isso na segunda-feira, dia 28. E o impressionante não é o placar elástico, mas sim um gol do Felipe Cardoso. Ele é bastante contestado aí pela torcida do Flusão. Fez um bonito gol, o moleque Felipe Cardoso. Aí vocês reparam, na mesma semana tivemos o gol do Lincoln, contestado pela torcida do Flamengo, do Rony, contestado pela torcida do Palmeiras, e do Felipe Cardoso, contestado pela torcida do Fluminense. Ou seja, fujam para as colinas. Outro time que se destacou nessa semana foi o time do Santos. Meteu 3-2 no Olímpia jogando fora de casa, com grande atuação do goleiro João Paulo. O Santos é mais um brasileiro classificado para as oitavas de final da Liberta. Outro brasileiro classificado é o Grêmio, que meteu um 2-0 para cima do Universidade Católica e também garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. Já no Brasileirão, a situação é um pouquinho diferente. O Grêmio empatou com o Inter pela 13ª rodada do campeonato e segue a sua saga de empates. Mas parece que o Renato Gaúcho está bem tranquilo com essa série de empates do Grêmio, esse campeonato bastante irregular do time gaúcho. Ele disse, abre aspas, o Grêmio vai decolar. Daqui a pouco a gente conversa e vê onde vamos estar. Essa frase do Renato me lembra muito outra frase do próprio Renato, uma frase de 2008, quando ele comandava o Fluminense. Na época ele disse, abre aspas, se vencermos a Libertadores, o Flu vai brincar no Brasileirão, fecha aspas. E no final, o Flu não ganhou a Libertadores, o Renato Gaúcho foi demitido antes do fim do Brasileirão e o time sofreu para escapar do rebaixamento no Brasileirão de 2008. Falando um pouco agora de Libertadores, além de Flamengo, Santos e Grêmio, o time do Palmeiras e o Atlético Paranaense também estão classificados para as oitavas de final da Liberta. Mas o São Paulo deu adeus à competição, perdeu mais uma na Liberta, perdeu para o River Plate por 2-1 e foi eliminado. Mas para mim, a eliminação de São Paulo aconteceu na primeira rodada, quando jogou fora de casa contra o Binacional e perdeu por 2-1. Ali a situação ficou muito complicada. O Binacional venceu apenas um jogo, que foi exatamente aquele contra o São Paulo. Agora temos duas notas muito tristes. Na sexta-feira, faleceu a mãe do atacante Rafael Moura, vítima de câncer. E no sábado, faleceu a mãe do lateral do Bahia, Zeca. A causa da morte não foi divulgada. Aos familiares e aos jogadores, os nossos mais sinceros sentimentos. Para fechar o primeiro BFC News em Alto Astral, na quinta-feira, a esposa de Brian Borges, lateral do Náutico,
entrou em trabalho de parto enquanto eles estavam saindo de um edifício rumo ao hospital. E a filha do casal não quis saber de esperar chegar até o hospital. Nasceu ali mesmo no edifício em que estavam. E Brian ajudou no parto. Ocorreu tudo bem. Felicidades para a família. A pequena se chama Cecília. Felicidades ao casal e à pequena Cecília. E é isso aí. Esse foi o primeiro BFC News da história do Barrados. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu! Fui!